Meu Deus, vem agora um tema que eu acho arrebatador. E essa mulher de um conhecimento incrível, ela é incrível. Gostaria de convidar, com o tema Sexualidade e Abandono, a nossa querida doutora Priscila Pirro, médica ginecologista, obstetra e médica integrativa. Vem para cá, querida Priscila Pirro. Eu escutei as palmas da produção. Delícia! Bem-vinda! Oi, gente, obrigada pelo convite. Vou tirar minha máscara aqui para poder falar melhor com vocês. Estou muito feliz de estar participando novamente dessa jornada. Ano passado estive aqui. É realmente muito gratificante poder estar falando sobre esse assunto e estar trazendo tanta informação. A gente tem visto que, como o Vitor mostrou, essas campanhas e todo esse movimento tem feito diferença nos números, né, na mortalidade, e essas campanhas são muito importantes, então estou muito feliz de estar participando aqui. Parabéns pela iniciativa de vocês. Bom, vamos lá. Eu vou estar falando sobre sexualidade no tratamento do câncer de mama. Eu fiz uma especialização em sexualidade também, e é um assunto que, às vezes, a gente acaba deixando um pouco de lado, né? Então, vamos começar. Vocês vão entender, no final, os links que eu vou fazer. Tem como colocar aí a projeção? Um minutinho. Tá. Então, eu vou começando falando o seguinte. Antes da gente falar sobre o assunto, a gente tem que entender sobre o que a gente está falando. Quando a gente fala em sexualidade, acaba acontecendo muita confusão. Será que a gente sabe realmente o que é sexo? O que é amor? O que é erotismo e o que é sexualidade? Qual é a diferença entre tudo isso? É tudo a mesma coisa? É diferente? É um assunto que gera uma certa confusão. Bem, sexo é uma coisa natural, é uma herança natural de qualquer espécie. Todos os animais fazem sexo, seja a abelha, os mamíferos, enfim. A sexualidade, o sexo é uma herança animal, que faz parte do nosso instinto. E nós estamos imbuídos do sexo, né? E nós temos um cérebro com estruturas cerebrais que fazem parte desse instinto, que é um instinto de procriação. Amor. Amor já é uma coisa diferente. Amor já é uma emoção, um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem de uma outra pessoa ou de uma outra coisa. Então, o amor já é um sentimento mais elevado, já não é uma coisa instintiva, natural de todos os animais. O amor já é algo um pouco superior, já envolve o sistema límbico, uma outra estrutura cerebral diferente das estruturas relacionadas ao sexo. Então, o amor ele já é algo do cérebro mais evoluído. Os mamíferos e as aves são capazes de amar. A gente sabe que é a ocitocina, os hormônios envolvidos no amor. Então, é diferente simplesmente do sexo. E o erotismo? O erotismo é onde se revela, então, a nossa natureza humana. O erotismo está no nível do simbólico. E a gente vê o erotismo em muitas obras do ser humano. A gente vê o erotismo nas pinturas, a gente vê o erotismo nas esculturas, na história. A gente vê quantas e quantas pinturas em tetos, e até mesmo a gente vê isso em publicações literárias, os 50 Tons de Cinza, os livros que a gente tem, os filmes, e até na Bíblia. Né? Não sei quantos conhecem Cântico dos Cânticos, aquela parte em que fala, seus lábios são como flores, gostaria de tocar os seus seios e tal. Então, a própria Bíblia tem uma parte que fala desse erotismo. O erotismo já traz a dimensão simbólica que só o ser humano tem. Então, o que é sexualidade? Eu vou ler para vocês a definição da Organização Mundial de Saúde. Sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura, intimidade, que se integra no modo como nós sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e, ao mesmo tempo, sexual. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso influencia também na nossa saúde física e mental. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde sobre sexualidade. Então, sexualidade envolve tudo. A sexualidade envolve
do sexo ao amor, ao erotismo, ao prazer, ao desejo, à entrega, à paixão. A sexualidade envolve tudo o que a gente faz. É tocar, é sentir. A sexualidade é algo muito amplo e é indivisível da nossa existência, da nossa vida, né? Nossa percepção é o afeto, é o impulso, tudo isso é amor. E a Organização Mundial de Saúde também determinou como os 4 principais... eu já estou lá na frente, pode passar esse daí. Ó. Foi o que eu falei, do que é o erotismo, a sexualidade, e pode passar. E aí, a OMS determinou, então, os 4 fatores fundamentais para a qualidade de vida. Prática do lazer, convivência familiar, direito ao trabalho e a sexualidade, dentro desses 4 determinantes de qualidade de vida. E é uma coisa que, às vezes, a gente acaba esquecendo, né? A gente fala muito dos outros e a sexualidade fica meio que esquecida. Vamos traduzir a importância disso em números, então? Então, existe um estudo brasileiro, o maior estudo brasileiro sobre sexualidade, feito pela doutora Carmita Abdo, uma psiquiatra. Ela traz esses números aí para a gente ver, né? Qual a importância do sexo na vida de mulheres e homens? Né? E aí a gente vê, tão importante quanto a fonte de renda segura, 40%. Tão importante como respirar. Os homens colocaram, 40% dos homens falaram que sexo é tão importante quanto respirar, ou seja, metade dos homens quase acha sexo tão importante quanto respirar. Tão importante quanto tirar férias. Então, vocês veem o grau de importância que isso tem na vida. Pode passar. A importância do sexo na harmonia do casal. Então, olha só, 55% das mulheres acham que o sexo é importante, né? E nada importante, pouco importante, é uma porcentagem muito pequena. Então, as pesquisas mostram que isso realmente é importante para a nossa vida, né? Pode passar. Porém, mesmo sendo tão importante, ainda é um tema que tem muitos mitos, pode passar, por favor, e muitos tabus e muito preconceito. É interessante, essa é uma outra pesquisa que foi feita, perguntando para as mulheres entre 26 e 35 anos se elas sabiam localizar as suas vaginas. E só 50% das mulheres sabiam localizar as suas vaginas. É algo que chega a ser assim, quase que inacreditável. Algumas confundem com uretra, confundem com... Enfim, não sabem localizar. O clitóris, então, algumas chegam no consultório pedindo para eu mostrar para elas que elas veem no desenho, mas não sabem onde é que estão nelas, né? Não conseguem identificar. Aos 65 e 75 anos, 80% das mulheres achou a vagina. Né? Mas tem uma porcentagem aí que ainda não sabe onde está a vagina. Espelho, espelho meu, existe alguma parte do corpo mais desconhecida do que eu? Então, as mulheres ainda têm dificuldade de se conhecer. E olha só que coisa interessante isso, né? A palavra vagina ainda causa desconforto em 65% das mulheres. Falar essa palavra. E aí vem a coisa mais engraçada, né? Que são os apelidos que a gente dá. É tão desconfortável que a gente vê no consultório, doutor, eu estou com uma coceirinha lá na periquita, na perereca, no chebs, enfim. Então, são tantos nomes, né? Na perseguida, na chaninha, tem nome de tudo quanto é jeito. Para você ver o tamanho do desconforto que a gente tem de falar vagina. Então, ainda é um tema com muitos preconceitos, com muitos tabus, e por conta disso a gente tem uma triste realidade, pode passar. 1/3 da população feminina brasileira nunca teve um orgasmo. Gente, 1/3 é muita coisa. A cada 3 mulheres que você conhece, uma talvez nunca tenha tido um orgasmo. É uma porcentagem muito grande. E na Inglaterra parece que a porcentagem é maior, chega a 70%, nunca teve um orgasmo. E por conta de tantos tabus e tantas dificuldades, a quantidade de disfunção sexual é elevada também. Olha só a frequência de disfunção sexual entre homens e mulheres. 51% das mulheres têm algum tipo de disfunção sexual e 48% dos homens. E é um assunto que ninguém fala sobre isso. Metade das mulheres no mundo, essa pesquisa é do Brasil, né? Metade das mulheres brasileiras tem algum tipo de disfunção sexual. E é uma coisa que acaba passando batida. Um outro causador de dificuldades nesse tema é porque a nossa espécie é a única espécie que se confunde ali no jogo do amor, né? As outras espécies não têm muito isso. A gente não vê uma girafa pensando se ele não ligou, se ele ligou, né? A gente não vê confusão, um elefante pensando, será que ela me traiu? A gente não vê muito isso. Mas o ser humano ele consegue fazer uma bagunça danada, principalmente por 2 confusões. A gente confunde desejo com amor e a gente confunde homem com mulher. Vamos começar falando das diferenças entre homens e mulheres.
Pode passar, por favor. Próximo slide. Então, qual é a diferença entre homens e mulheres? É uma brincadeirinha aí, mas essa coisa da igualdade entre homens e mulheres, às vezes quer botar todo mundo no mesmo saco, mas nós somos biologicamente muito diferentes. Nós temos habilidade diferente, força diferente, hormônios diferentes. Nós somos iguais em direitos e deveres, mas essas diferenças precisam ser compreendidas, porque uma vez que a gente entende como o outro funciona, a gente consegue entender aquele comportamento. Então, uma brincadeirinha, né? A mulher quer um homem para satisfazer todas as suas necessidades, enquanto um homem quer todas as mulheres para satisfazer sua única necessidade. Então, é brincadeira, mas é quase isso ali. Como é que um homem escolhe um shampoo? Está escrito shampoo, a gente analisa milhões de coisas. Então, homens e mulheres são diferentes. Pode passar. A gente vê aí como é que o cérebro do homem funciona e como é que funciona o cérebro da mulher. Isso aí é um estudo de ressonância magnética de homens e mulheres considerados loucamente apaixonados. E aí a gente vê as áreas que são estimuladas no cérebro da mulher e no cérebro do homem quando você mostra a foto da pessoa por quem eles estão completamente apaixonados. Então, olha só as áreas que são estimuladas na mulher. É um número maior de áreas, está de rosinha, né? É um número maior de áreas luminárias, essas áreas são menos intensas, mas maiores, mas o estímulo, a cor é menos intensa, e estão relacionadas muito à parte da memória. É como se a mulher ela juntasse um quebra-cabeça. Ela, quando vê aquele homem, ela junta uma história de vida, o que ela quer para ela, vai montando um quebra-cabeça antes de analisar aquilo ali. Agora, o homem, primeiro que são áreas completamente diferentes, né? São menos áreas iluminadas, são áreas mais intensas e relacionada aos estímulos visuais e à ereção peniana. Ou seja, homem ele é assim, ele é olho-pênis. Homem é um ser visual, homem é um ser que tem um estímulo, por natureza biológica, muito mais visual do que a mulher. E, infelizmente, ainda por cima, eles ainda têm uma diminuição da área de julgamentos morais. Ou seja, eles ficam um pouco sem noção quando estão loucamente apaixonados. Eles realmente, quando ativa aquela área ali, eles perdem um pouco o senso moral. Os objetivos são iguais, mas as programações cerebrais são diferentes. Então, aí, olha como é que funciona o cérebro do homem. As conexões dos homens, ela se faz muito mais num mesmo hemisfério do que no hemisfério de um lado para o outro. A mulher não, ela mistura os dois hemisférios, direito e esquerdo. Então, a forma como o cérebro do homem trabalha e da mulher são diferentes. E tem um estudo muito interessante, isso é um estudo também, que fala um pouquinho sobre o que é que os homens querem de verdade. Né? Porque é a pergunta que todo mundo quer saber. Tá bom, como é que eu faço para ter um homem para sempre do meu lado? Quero ter um homem do meu lado para sempre. O que o homem precisa? Então, esse estudo mostrou que os homens só precisam de 4 coisas. E todo mundo que ouve isso dificilmente discorda. Vamos ver se os homens aqui da produção concordam. Que os homens só precisam de 4 coisas. Passa aí, vamos ver. O que o homem precisa? 1, sexo. Não adianta. O homem precisa de sexo. Não tem jeito. Eles precisam também de serviços básicos. Tipo, eles precisam de água, comida, né, uma roupa lavada, assim, uma assessoria, serviços básicos. O que mais que eles precisam? Os homens precisam se sentir amados. E aí, às vezes, a gente acha que não, a mulher tem essa coisa, né? Mas o homem ele precisa, sim, se sentir amado, se sentir valorizado, se sentir querido. Isso é uma coisa que, às vezes, as mulheres deixam a desejar. E eles precisam de um tempo sozinhos. Eles precisam de um tempo na caixa do nada lá, precisam de um tempo com os amigos, precisam de um tempo só para eles precisam disso. Então, se você conseguir dar isso aqui para os homens, eles vão ficar felizes. Já as mulheres, passa aí. O que as mulheres querem de verdade? Aí a lista é um pouquinho maior, né? Amor, fidelidade, bondade, compromisso, inteligência, respeito, elogios, sexo. Sexo em 8º lugar. Sexo em 8º lugar. Proteção, sedução, consolo e um monte de outras coisas, sendo que essa lista pode ser alterada a ordem a qualquer momento. Porque uma hora a gente quer uma coisa, daqui a pouco a gente quer outra, daqui a pouco muda de novo. Né? Então, as mulheres querem muito mais coisas. As mulheres são seres mais complexos. Sim, a gente precisa de mais coisas, sim. Aí uma outra diferença, a resposta sexual, o ciclo de resposta sexual do homem e da mulher também são bem diferentes. Pode passar o slide? Que vai aparecer ali para vocês, está vendo? Os homens eles têm essa fase do desejo, da excitação, do orgasmo e a queda. Depois eles têm um período refratário e eles podem ter um novo orgasmo.
A mulher não, olha só, a mulher tem várias curvas possíveis. Ela pode começar do desejo, ela pode começar a ter vários orgasmos. A resposta sexual feminina é muito diferente da do homem. Pode passar. Então, olha só, tá vendo? Então, a resposta sexual do homem, ela é bem organizadinha na primeira imagem aí. Desejo, excitação, platô, orgasmo e resolução. A mulher não, é esse ciclo aí. A gente pode, às vezes, nem estar com muita vontade, mas se estimular direitinho, a gente vai. Às vezes é o contrário, às vezes a gente está super à vontade, mas se desestimular, a gente perde a vontade. Então, a mulher ela consegue entrar num ciclo não necessariamente igual ao homem. Então, a gente é muito diferente também nesse quesito. Pode passar. E eu vou falar, então, da outra confusão, que é a confusão do desejo com amor. Essa confusão é uma coisa que a gente precisa começar a desfazer, porque esse é o motivo de muitos conflitos de relacionamento, muitos términos de namoro, muito término de casamento, muita confusão realmente. A gente acha que desejo e amor são a mesma coisa, mas não são. Nós temos 3 sistemas cerebrais completamente diferentes. Nós temos o circuito cerebral do desejo, o circuito cerebral do amor romântico e o circuito cerebral do compromisso duradouro. E esses circuitos eles envolvem diferentes atividades hormonais, diferentes áreas cerebrais, diferentes sensações e experimentações e sentimentos diferentes, mudanças comportamentais específicas e funcionam como se fossem fases ou estágios que podem ou não evoluir. Então, você pode ter desejo e não ter amor, você pode ter amor e não ter desejo. São circuitos que funcionam independentes. É óbvio que o que a gente mais quer é unir todos esses circuitos numa coisa só. Né? Ter ao mesmo tempo desejo, ao mesmo tempo amor e que isso evolua para um compromisso duradouro. Mas eles podem existir em separado. E isso gera muita confusão, porque muitas mulheres, pode passar, e homens também se perguntam, puxa, mas eu amo meu marido, mas eu amo minha mulher, por que eu não tenho mais tesão nela? Por que perdi o desejo? Por que eu não sinto mais nada? Se eu amo, ou não, ou então fica assim, não, acho que eu deixei de amar, porque eu não sinto mais nada, não tenho desejo, eu não amo mais. E aí olha para o lado e pensa, poxa, aquilo ali é interessante. Eu acho que se eu estou tendo interesse aqui, é porque eu deixei de amar aqui. Não. O que está rolando ali é desejo, é circuito cerebral separado, que não tem nada a ver com amor. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso no próximo slide. Pode passar. Então, o desejo, ele acontece no início. Né? Então, a gente conhece, vê uma pessoa que a gente acha interessante, a gente tem aquela onda de desejo. A liberação de dopamina e testosterona sobe muito, né? E estimula a amígdala cerebral e o hipotálamo. Depois disso, a gente começa a conhecer a pessoa e começa a evoluir um pouco mais e a gente começa a ter algum laço emocional e a gente começa a ficar apaixonado. A paixão já envolve uma outra área cerebral e outros estímulos. E começa a subir, então, a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, do vínculo, do afeto, é o hormônio do leite materno, que do trabalho de parto, que cria vínculo, que cria tudo isso. E homens e mulheres é muito interessante, porque assim, os homens eles têm mais testosterona que a mulher. Os homens eles têm cerca de 20 vezes mais testosterona que a mulher. E a mulher tem mais ocitocina. A mulher é naturalmente mais maternal, mais carinhosa e tudo mais. Só que o que acontece? Quando o homem se apaixona, a testosterona dele cai e a ocitocina dele sobe. Então ele fica menos sexual e mais carinhoso. Ele quer mandar flores, ele responde o WhatsApp na hora, ele abre a porta, ele fica porque ele está com a ocitocina lá em cima e a testosterona mais embaixo. Não, meu amor, você não quer agora, a gente te respeita, no momento em que você quiser, eles ficam aquela coisa. E a mulher é o contrário. Quando elas estão apaixonadas, elas que têm menos testosterona e mais ocitocina, inverte. As mulheres aumentam a testosterona e cai a ocitocina. Então a mulher apaixonada está naquele fogo. Ela está com a testosterona dela lá em cima, ela está animadona. Então, fica num momento em que os dois parecem estar praticamente iguais. A mulher super com vontade, o cara super carinhoso, então parece que eles estão na sintonia perfeita. Por isso que o momento da paixão é aquele momento em que a mulher é fogosa, o cara é um lorde e pronto, está tudo fluindo bem. Só que, infelizmente, a paixão
por ter uma mudança hormonal muito grande, essa paixonite, ela não pode durar para sempre, porque ela vai matar a gente, porque ela é como se fosse um vício, é uma loucura. Ela estimula áreas cerebrais que cansam o nosso organismo. Então, o nosso corpo, para nos defender, tem que acabar com essa paixão, com esse vício, com essa loucura. Então, os estudos já mostraram que, depois de 9 a 36 meses, acabou a paixão. Então, a gente vai dosando no sangue, depois de 36 meses, os hormônios da paixão eles caem. E aí volta tudo ao normal. Né? O homem volta com a testosterona mais lá no alto e a ocitocina mais baixa, e a mulher cai a testosterona, ela perde um pouco o desejo, e aquele encantamento todo parece que desapareceu. E aí vem o momento das crises, o momento que você acha que você não gosta mais, o costume com a pessoa que está do seu lado. E aí vem se você vai para a próxima fase ou não, que é do compromisso duradouro, para ver se isso vai persistir ou não. Por isso é até uma brincadeira que falam, né? Para a gente esperar 36 meses antes de tomar uma decisão para ver se os hormônios vão passar e se aquilo vai se sustentar ou não a longo prazo. Né? E a gente começa a ter necessidade de novidade, porque a novidade estimula tudo de novo, desejo, dopamina, e a gente volta para o ciclo inicial. Pode passar. E aí a gente pensa assim, pô, então não tem jeito, né? O mundo está perdido, porque homem e mulher tudo diferente, depois de 36 meses já era, não vai ter jeito, não vamos ficar com ninguém. Pode passar. Mas calma, jovem, muita calma nessa hora. Por quê? Quem controla tudo isso, pode passar, é a nossa mente. Apesar de nós termos todos esses circuitos hormonais funcionando, quem controla tudo é a nossa mente. Pode passar. O que nos diferencia dos animais é justamente essa capacidade de entender, de reconhecer e de ser capaz de fazer julgamentos e tomar decisões. Se nós fôssemos simplesmente movidos pelos nossos instintos, a gente estava perdido, né? Então, os instintos existem, essa fisiologia existe, mas hoje nós temos um córtex e um neocórtex capaz de coordenar tudo isso. Então, nós somos os únicos animais capazes de criar a realidade com a nossa mente. A neurociência já demonstrou que a resposta física e a reação química são desencadeadas tanto por estímulos externos quanto internos. Você cria tudo o que sente e o que vê no mundo. Então, os animais que têm irracionalidade, eles agem puramente por instinto. Nós não, nós temos a capacidade de pensar se esse instinto faz sentido ou não. Pode passar. Então, foi o que eu falei lá no início. Nós temos 3 cérebros. Né? O cérebro primitivo, que é o tronco cerebral, dos nossos instintos e funções vitais, onde esses hormônios todos vão ser desencadeados. Nós temos o sistema límbico, que cuida das nossas emoções, mas nós temos também, o que nos diferencia é o neocórtex, que é esse intelecto que nos dá a tomada de decisão e que limita os outros 2. Então, esse cérebro mais externo, esse nosso neocórtex, que nos diferencia dos demais animais, é o que nos permite, então, limitar os nossos instintos e tomar a decisão, e ter autoconsciência, livre-arbítrio e fazer escolhas. É o que nos torna usuários plenos e senhores do nosso cérebro, ou nós estaríamos fadados a ser escravos dele e não senhores. Pode passar. Ou seja, a biologia se funde com a mente e pode ser subjugada a ela. Você não recebe uma realidade fixa, você molda a realidade. Tentar ignorar os nossos impulsos só nos torna mais agitados, inseguros e ansiosos. Então, uma vez que a gente entende nossos impulsos e que a gente compreende o que está acontecendo com a gente é capaz de controlar, dominar e fazer as nossas escolhas. Quanto mais consciente você for, maior será o seu poder de criar a sua realidade. O cérebro precisa de gatilhos, e esses gatilhos podem ser acionados de uma forma muito sutil e tem um efeito real numa mente disponível. Pode passar. Então, a sexualidade, na verdade, nada mais é do que simplesmente a ponta do iceberg. A sexualidade está mostrando um pedacinho, é o que aparece, é o que chama atenção. Mas, na verdade, o problema, as questões são muito maiores e estão embaixo. Né? Então, tem a ver com o bem-estar, com a autoestima, com aspectos de relacionamento. Não adianta você ter testosterona alta, mas ter um companheiro que não chega junto com você, que não te admira. Né? Então, variáveis cognitivas e afetivas, contexto sexual, a atividade sexual, se tem qualidade ou não. Então, descubra a si mesmo. Senão, você terá que depender da opinião de pessoas que não sabem nada sobre si mesmas. Então, é só uma pontinha do iceberg. Pode passar.
Quando nós falamos de mente, tudo está interconectado. Os fatores psicossociais, os fatores interrelacionais e os fatores fisiológicos. Então, é corpo, mente, social, tudo envolvido para criar essa realidade para a gente. Então, nós temos todos esses instintos, mas tudo ao nosso redor afeta isso. Pode passar, por favor. Então, se na saúde, se isso tudo que eu falei é numa pessoa saudável, se na saúde já é essa confusão toda, já tem tanta coisa que influencia, a sexualidade humana já é complicada, você imagina no momento em que vem uma doença. E uma doença como câncer de mama, que mexe tanto, vulnerabiliza tanto a nossa feminilidade. Então, você acrescenta toda essa confusão, a todas essas dificuldades naturais, você acrescenta medo. Milhões de tipos de medo. Medo da morte, medo da rejeição, medo do tratamento, medo de não ter filhos ou medo de deixar os filhos. Então, são milhares de medos. E isso libera o quê? Hormônios do estresse, ansiedade, sistema de luta e fuga ativado, e isso faz com que sempre que a gente ativa a luta e fuga, o movimento do estresse, os hormônios de sobrevivência, a gente, nesse momento, desativa os hormônios da procriação. A gente tem 2 grandes instintos, sobrevivência e procriação. Mas sobrevivência está em primeiro lugar. Primeiro eu tenho que sobreviver para poder procriar. Se o instinto de sobrevivência está no máximo, está ativado pelo medo ou pelo estresse, não é hora de eu pensar em procriar. Se um leão precisa caçar, não é hora dele pensar em transar com a leoa. Se um macaquinho precisa fugir de um leão para sobreviver, ele não vai pensar em procriar com a macaquinha. Então, sempre que a gente tem muito medo, muito estresse, a gente bloqueia os hormônios do outro lado, os hormônios sexuais. Então, os medos vão bloqueando a testosterona, os hormônios vão caindo e a gente vai perdendo o desejo. Então, isso é real, isso é físico. Então, a mudança na autoimagem, como aquela mulher se vê, a mudança na autoestima, né, os tratamentos a gente sabe que às vezes são mutiladores, causam alteração corporal de como elas se veem. Os padrões de beleza hoje, que são complicadíssimos, a gente vive num mundo que a gente tem que ficar lutando o tempo inteiro para reforçar que todos somos lindos do nosso jeito. Os padrões de beleza muito, muito difíceis e inalcançáveis. Essa cultura sobre o que é feminilidade. Se você não tem peito, você não é feminina. Se você não tem cabelo assim, você não é feminina. Se você não faz isso, você não é feminina. Né? Então, a questão cultural. Os tratamentos, que têm um monte de efeitos colaterais. A gente sabe que algumas mulheres acabam entrando na menopausa, força química, e isso faz ressecamento vaginal, dor na relação sexual, diminui a lubrificação, essas alterações hormonais diversas, o cansaço, a fadiga pelo tratamento, a preocupação, a insegurança com parceiros e familiares. Então, você soma tudo isso a essa confusão toda que a gente já viu antes. Pode passar. E o resultado são alguns números que realmente são complicados, né? 70% a taxa de abandono pelo parceiro das mulheres em tratamento de câncer de mama chega a 70%, o que é uma coisa realmente assustadora. No Brasil é um pouco menos que isso, existem países onde existe mais machismo, né? Então, a gente sabe que o homem e a mulher são diferentes, a gente sabe que quando o parceiro é homossexual, essa taxa de abandono é menor, existe uma empatia maior da própria mulher com a outra mulher. Então, a gente vê que essas diferenças impactam, sim. Então, a gente precisa falar sobre isso, falar sobre criar empatia, falar sobre apoio a esse homem que não vai saber lidar, porque ele não foi naturalmente, biologicamente talhado para compreender algumas coisas, a biologia dele não facilita, então a gente tem que acolher esse homem e ensinar, e educar, e aprender, porque como a gente viu, a gente não é escravo da nossa biologia, a gente tem um neocórtex capaz de controlar tudo. Então, 40% das mulheres têm medo de rejeição, 30% entram em depressão. E a consequência é óbvia, a diminuição da frequência, do desejo, da excitação sexual, redução do orgasmo ou até anorgasmia, que é não ter orgasmo. E isso pode perdurar por anos, mesmo depois do tratamento e da cura. Né? A maioria das mulheres acaba evitando a nudez, acaba ficando com vergonha, com medo de se expor, e só que menos de 32% dos médicos, de fato, abordam esse assunto. Né? Ah, não, isso aí você vai ver com a psicologia. É claro que é importantíssimo uma equipe multidisciplinar, e a gente sabe que hoje isso está aumentando muito, mas é importante ela ouvir do médico dela
que ele entende que existem alterações fisiológicas que não estão ajudando, que existem coisas que a gente pode fazer para melhorar, a não ser só a psicoterapia. Pode passar. Sem contar que o mesmo diagnóstico vai ter repercussão única para cada mulher. Né? Nós somos únicos. Então, a repercussão do diagnóstico para mim é completamente diferente para você. O medo que eu tenho, a rede de apoio que eu tenho, o marido que eu tenho, o lugar onde eu trabalho, é completamente diferente, é completamente único essa combinação do que significa essa doença. Né? Então, a experiência do câncer de mama é um fenômeno multidimensional, envolve fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais. Pode passar. Por isso, o câncer não remete à limitação da vivência sexual. E ele pode significar, inclusive, um despertar para uma nova fase como mulher. E aí a gente vê esses ensaios maravilhosos. Hoje a gente tem muitos ensaios de mulheres se empoderando e aproveitando esse momento para se conhecer. Então, como eu falei, nós temos uma biologia, mas nós temos um cérebro capaz de transformar qualquer coisa no que a gente quiser. Né? A gente vê, algumas pessoas gostam mais disso, daquilo, a gente vê alguns pacientes que são paraplégicos e conseguem ter orgasmo mesmo sem ereção peniana, porque, não, agora meu estímulo é um dedo, é um ouvido. Quantas vezes a gente é capaz de ter um orgasmo sem ninguém tocar na gente, só com a nossa mente? E quantas vezes a gente é estimulado fisicamente e não significou nada? Então, o corpo somente, ele não faz tudo. O nosso principal órgão sexual é a nossa mente. É com ela que a gente sente prazer. É com ela que a gente cria o prazer que o corpo facilita. Né? Então, a gente tem que aprender a transformar isso numa oportunidade de experimentar uma vivência sexual diferente, da mulher se descobrir. Pode passar. E aí a gente tem que o acompanhamento psicoterapêutico educacional, 64% das mulheres se sentiram ao menos alguma melhora no relacionamento, 59% perceberam melhora na função sexual, 91% das mulheres recomendam um grupo de terapia. Então, a gente tem como ajudar essa mulher a se redescobrir, esse casal a se reconectar. Psicoterapia importantíssima, educação do casal. A atividade sexual é saudável durante o tratamento e deve ser vista como uma prática natural. Né? Incentivar uma nova significação da sexualidade, deixando de enfatizar somente os aspectos negativos. Quantas coisas são possíveis de ser descobertas, né? A nossa pele é um grande órgão sexual, os olhos, o olho no olho, o toque. Quantas coisas podem ser redescobertas? A intimidade é sexualidade. Intimidade. Intimidade é uma palavra que é muito importante, precisa ser resgatada. Né? O diálogo, a parceria. As mulheres têm vergonha de falar, os homens falam menos ainda. Então, resgatar o diálogo. Pode passar. Outra coisa que pode ser feita, a gente mudar esses paradigmas, práticas sexuais alternativas, foi o que eu estava falando. Vamos experimentar coisas novas, então. Não toca aqui está doendo, aqui foi operado, eu tenho vergonha, mas e o resto do corpo? Quantas coisas a gente pode explorar que às vezes estavam inexploradas? O uso de produtos eróticos, existem muitos estudos falando que isso melhora muito a qualidade de vida sexual da mulher, jogos sexuais, massagens, o autoconhecimento, estimular a mulher a se conhecer, se olhar. E uma coisa muito importante que é o uso de lubrificantes, porque a gente sabe que a terapia vai ressecar muito, faz um ressecamento vaginal muito grande, e aquilo vai causar dor, e a dor tira o prazer e tira a vontade. Então, orientar, não, existe lubrificante não hormonal para poder usar. Medicamentos, o médico tem que estar atento, ela está desenvolvendo uma depressão, ou o que a gente pode fazer? Bupropiona, antidepressivos, fitoterápicos, óleos essenciais, chás, tudo isso comprovadamente melhora o desejo sexual, a lubrificação vaginal, o orgasmo e a satisfação sexual. Então, para fechar, eu queria que vocês entendessem as 5 chaves para a satisfação sexual. Entenda primeiro que a sexualidade é natural e faz parte da vida. Como a gente viu, todos os animais fazem sexo. Se nossos pais não tivessem feito, a gente não estava aqui. Então, todos os animais estão fazendo sexo, isso é natural. Pratique a empatia e experimente ver o mundo pelos olhos dos outros. Isso vale para um relacionamento com qualquer pessoa, na presença do câncer de mama mais ainda. Não ignore os seus instintos, eles estão ali. Não ignora, a gente precisa conhecer. Então, tenha consciência das suas emoções e de onde elas nascem. Por que eu estou sentindo isso?
Por que eu não estou satisfeita? Por que eu tenho tanta vergonha? Como eu posso? Então, investiga de onde isso nasce, qual o trauma que eu tinha, por que isso está me fazendo sentir dessa maneira. Mergulhe na descoberta de si mesmo e assuma o controle do seu prazer. Tenha em mente que o único responsável pelo seu prazer é você mesmo. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente vê o pessoal que fala de sexualidade, fica falando muito do clitóris. Porque o clitóris, a mulher tem que explorar o clitóris. Mas o clitóris ele não faz nada sozinho, não é um botão que você aperta ali e resolve. Então, você pode estimular. Se for a pessoa errada, se for da forma errada, não vai acontecer nada. Então, não é só o corpo. O responsável não é o outro é que não soube me estimular. Não é o outro. É como eu recebo o que o outro faz, como eu estou disponível ou não. Então, o principal responsável pelo nosso prazer somos nós mesmos. E o nosso principal órgão sexual é o cérebro, é a nossa mente que não funciona de forma isolada. Então, reavalie tudo. Pode passar. O prazer foi meu por hoje poder estar aqui e lembrar a vocês de que... Pode passar. O prazer é seu e ele está exatamente aonde você o coloca. Então, que a gente possa aproveitar esse momento para enxergar que onde a gente coloca o nosso prazer. Eu costumo falar que a gente não goza com o corpo, a gente goza com a vida. Com o que você goza? Aonde está o seu prazer? O prazer na cama, a sexualidade na cama, ele é o final da linha, ele é só a ponta do iceberg. Primeiro a gente tem que gozar com a vida, ter vontade de viver, e o nosso prazer vai estar onde a gente coloca ele, que a gente possa colocar ele dentro do nosso coração e gozar de uma vida maravilhosa. É isso, muito obrigada. Ai, queria agarrar a Priscila. Vem cá, Priscila. Vem aqui, menina. A gente está ao vivo para mais de não sei quantos países e estados. Gente, tem um dengo aqui para Priscila. Tem o bota do Outubro Rosa. Priscila, que lindo. Obrigada por estudar, por dizer às pessoas o quão protagonistas elas precisam ser das suas histórias, mas, no mínimo, com amor e com muito gozo, e que essa palavra não seja diminuída na sua essência. Eu tenho mais palmas para Priscila Pirro. Que isso? Linda! Com esse olho lindo. Menina, se eu tenho esse olho... Que isso, gente? Ai, gente, essa programação está arrebatadora, igual a esse vento. Olha, tem andorinha, tem pássaro. Ai. Gente, queria avisar vocês que, além de vocês acessarem o Instagram do ProOnco Mulher, vocês também podem conhecer @câncerdemama01, @amigas do peito por aí e @planeta dos carecas. Então, carecudos e carecudas, acessem. Informação, divertimento, e para a gente poder entender que a vida precisa ter fluxo. Bem,